indignação frente à decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou nesta última quarta-feira. Diga-se de passagem, não foi uma decisão unânime, né? Foi uma decisão por maioria, mas o fato é que o Supremo, ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, deliberaram por considerar legítima a possibilidade de corte imediato nos salários dos servidores em greve. A nosso ver, ferindo de morte um direito que já está consagrado na Constituição Federal. Aliás, senador, eu quero aqui registrar essa infeliz coincidência, que o Supremo toma essa decisão, repito, de considerar legítima a possibilidade de corte imediato nos salários dos servidores em greve, às vésperas exatamente do dia 28, que é o Dia Nacional do Servidor Público, né? É um verdadeiro presente de grego. Presente de grego porque essa decisão é um verdadeiro atentado, né, aos nossos direitos. E quero ainda acrescentar, eu acho que essa decisão infeliz, né, do STF, ela só se explica como mais uma tentativa, agora pela via judicial, de desarticular, de reprimir a mobilização dos trabalhadores e dos servidores. O Brasil inteiro está aí acompanhando a onda de ataques aos direitos dos trabalhadores promovido pelo governo ilegítimo que aí está, onda de ataques essas que tem enfrentado resistências, né? E essas resistências têm partido dos trabalhadores, os estudantes, nós vamos falar daqui a pouco, e partido, sim, dos servidores públicos, né? Então, é muita coincidência também, repito, essa decisão vir no exato momento em que amplas parcelas dos trabalhadores, especialmente dos servidores, estão em luta, se mobilizando para barrar essa agenda de retirada de direitos. Mas eu quero aqui dizer que não são iniciativas como essa que vai calar a voz dos servidores, a voz dos trabalhadores. Não vão conseguir. Tenho convicção, mais do que convicção, muita confiança de que a luta vai continuar nas ruas, nos locais de trabalho e aqui no Parlamento, contra qualquer ataque aos direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores. Quero dizer aos servidores, aos trabalhadores, que continuamos juntos, sempre por nenhum direito a menos. E quero agora, senhor presidente, também fazer o registro da audiência pública que nós realizamos na manhã de hoje na Comissão de Direitos Humanos. Essa audiência pública que teve como tema central a PEC 241, recém-aprovada na Câmara e que agora tramita aqui no Senado sob o número de PEC 55, portanto, ela foi objeto hoje de debate na CDH, com foco principalmente para a área de educação. Essa audiência pública faz parte do ciclo de debates da Comissão de Direitos Humanos aqui da nossa casa, presidida pelo senador Paim. Foi também uma parceria com o nosso mandato e com o mandato da senadora Gleisi, que aqui está e que preside a Comissão de Direitos Humanos. O debate foi muito representativo. Todas as entidades e instituições convidadas, senadora Gleisi, vieram, né? A representação do movimento, dos estudantes aqui vieram também. Inclusive, destacamos aqui a presença de Ana Júlia, de Nicole, estudantes lá que vieram aqui representar o movimento pacífico, o movimento que está emocionando o Brasil, a ocupação das escolas lá do Paraná, mas também nós tivemos estudantes aqui do Instituto Federal de Educação Profissional do Distrito Federal, bem como servidores. Destacamos aqui a presença das entidades sindicais, do Andes, do Sinasef, da CONTE, da ATEM, destacamos aqui a presença do CONIF, que representa o Conselho Nacional dos Dirigentes de Ensino dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, e destacamos aqui também a presença da Andifes,
através do seu vice-presidente, a Andifes, que representa a Associação Nacional, que representa os dirigentes, os reitores e reitoras das universidades brasileiras. Infelizmente, queremos aqui ressaltar que o MEC não veio, senador Lindbergh, nem veio e nem tampouco deu justificativa até o presente momento. Isso é muito ruim, né? Isso é literalmente um ato antipedagógico, né? Porque não vi a um debate dessa natureza, na medida em que hoje o foco da PEC 241 tinha exatamente como mote os seus impactos, os seus reflexos na agenda educacional do país. Entendo que era dever e obrigação do MEC aqui vir, não veio. Ignora o debate e nem sequer deu justificativa. Quero ainda aqui acrescentar, o senador Lindbergh também lá esteve presente, a senadora Regina, né? Quero aqui também destacar a presença da sociedade civil através de Daniel Cara, que é o coordenador da campanha nacional pelo direito à educação, de Priscila Cruz, também, que representa um importante movimento, que é o movimento Todos pela Educação. E o que eu posso aqui resumir a audiência de hoje numa seguinte frase: todos, absolutamente todos, foram unânimes em expressar, né, o seu inconformismo, o descontentamento, a sua indignação e a sua apreensão frente aos efeitos que a PEC hoje 55 traz para as áreas sociais e no campo da educação. Daniel Cara, por exemplo, lá dizia que a PEC 55 desconstrói o PNE, deixará o país sem se desenvolver por 20 anos. Daniel Cara ainda acrescentou: se não fossem os estudantes, a sociedade não estaria debatendo esta PEC neste momento. Fecha aspas. A coordenadora do movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz, ressaltou também que a PEC 241 não só afetará o ensino superior, mas a educação básica, inviabilizando programas importantíssimos, como o Proinfância, o PIBID, o Alfabetização na Idade Certa, entre outros. Diz Priscila: vamos salvaguardar a educação porque entendemos que o crescimento do futuro do Brasil depende do investimento em educação, em quantidade e qualidade. Eu lá destacava, senador Lindbergh, aquilo que Vossa Excelência já tem colocado com muita propriedade, a senadora Gleisi também, que essa PEC 241, ela na verdade se constitui no eixo central da agenda de perfil conservador apresentada pelo governo Michel Temer, na medida em que essa proposta, que não quer apenas congelar, mas segurar os investimentos nas áreas sociais, portanto, reduzindo drasticamente os investimentos nas áreas sociais, essa proposta, literalmente, ela rompe com o Pacto Constitucional de 1988, que garante como função social do Estado brasileiro a universalização de direitos em áreas essenciais, como educação, saúde, assistência social e seguridade social. Disse lá hoje, na audiência pública que presidi, que os que defendem a idolatria do mercado não venham aqui nos acusar de que nós, que somos contrários à PEC, não reconhecemos a gravidade da situação fiscal do país, a necessidade de melhoria na eficiência e no controle dos gastos públicos. Não se trata disso. O que nós discordamos com muita convicção e com muita veemência é do diagnóstico e do remédio que o governo federal propõe frente à realidade pela qual passa o país. Por quê? Porque consideramos essa proposta extremamente nociva aos interesses da maioria da população. E eu quero aqui destacar também a nota que a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, divulgou esta semana, quando a CNBB se coloca contrária à PEC, alertando a população brasileira do caráter seletivo e injusto da PEC 55. Caráter seletivo e injusto na medida em que essa regra Temer-Meirelles
para conter ou para pagar o que eles chamam de descontrole dos gastos públicos, eles elegem exatamente os trabalhadores e os pobres para pagar essa conta. Elege exatamente os trabalhadores e os mais pobres, ou seja, exatamente aqueles que mais precisam de que os direitos constitucionais sejam assegurados. Ou seja, elege os pobres, os trabalhadores, para pagar a conta, ao mesmo tempo em que protege o andar de cima, beneficia o andar de cima, os detentores do capital financeiro, os banqueiros, como bem tem dito o senador Lindenberg, na medida em que, para eles, não há absolutamente nenhum teto. Ou seja, para a dívida pública, para o pagamento da dívida pública, que privilegia, repito, os banqueiros, os detentores do capital financeiro, não tem teto nenhum. Teto nenhum. Agora, para as áreas sociais, para que o Estado brasileiro possa cumprir a sua função social de portador de direitos, em um país onde nós temos ainda um déficit enorme do ponto de vista social, em um país, portanto, que ainda guarda muitas desigualdades sociais, o que é que Temer Meirelles faz? Bota na Constituição a proibição, porque se trata disso, de investimentos, de ampliar os investimentos nas áreas sociais. Então, essa regra, repito, ela é extremamente nociva para o povo brasileiro e ela tem um reflexo dramático na área da educação. Educação enquanto um dos direitos mais sagrados e um dos direitos mais fundamentais do povo brasileiro. Até porque não há nação nenhuma do mundo que possa ser edificada com o objetivo de uma nação civilizada, generosa, inclusiva, com distribuição de renda, com geração de emprego, se não for exatamente pelo caminho de apostar na educação. E o que é que o governo ilegítimo que está aí faz agora? É exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Quer colocar na Constituição Federal algo que nenhum país fez, a proibição de nós ampliarmos os investimentos nas áreas sociais. É assustador isso, senadora Gleisi. Eu vi hoje, por exemplo, a preocupação estampada lá no rosto do professor Wilson, que aqui representou o CONIF, as escolas técnicas. Eu vi também a angústia expressa também lá no rosto do professor Orlando, que representou aqui os reitores e reitoras de todo o Brasil. Por quê? Porque eles diziam que nesses últimos anos, 12, 13 anos, a expansão que houve da oferta educacional, por exemplo, no campo do ensino técnico, ensino profissionalizante, nós saímos de 55 mil vagas em 2003 para mais de 1 milhão de vagas. Isso graças exatamente aos investimentos que os governos Lula e Dilma fizeram na área da educação. Uma verdadeira revolução. Passamos de mais de 144 escolas técnicas para quase 600. No campo do ensino superior, o ProUni, a política de cotas, depois o REUNE, o que permitiu que nós saíssemos também de 3 milhões e pouco de matrículas no ensino superior para quase 8 milhões. E eles diziam, isso só foi possível porque os governos Lula e Dilma investiram, além da inflação, em uma área tão prioritária. E qual é a preocupação deles? É que quando olha agora para o futuro que chegou, o futuro que é hoje. Sabe por quê, senadora Gleisi? Porque o futuro que é hoje é o novo Plano Nacional de Educação, fruto de um amplo e belíssimo debate com a sociedade brasileira. 4 anos, extremamente discutido, com todos os atores, seja da iniciativa privada, do setor público, trabalhadores, empresários, estudantes. Resultou, repito, naquela bela agenda, inclusive sancionada sem vetos pela presidenta Dilma, e hoje diziam os reitores das escolas técnicas e os reitores
das universidades, a preocupação deles, porque com essa PEC que controla, que vai limitar os investimentos nas áreas sociais, como sair dos atuais 17%, que é o percentual dos alunos de 19 a 23 anos que têm acesso à universidade, chegar a 33%. Como, por exemplo, permitir que nós possamos chegar a 33% das matrículas ofertadas no ensino médio. Como, por exemplo, garantir acolher mais de 3 milhões de crianças de 0 a 3 nas creches por esse país afora. Como, por exemplo, avançar na agenda de valorização do magistério, ampliar a oferta no ensino médio, etc. Então, eu quero, portanto, aqui dizer que o debate, como foi dito lá, isso aqui não é um debate maniqueísta, isso aqui não se trata de um debate pelo viés do proselitismo ou pelo viés de oposição pela oposição, muito pelo contrário. O debate que nós estamos fazendo aqui é o debate à luz dos interesses do Brasil, dos interesses do povo brasileiro, repito, naquilo que nós temos que zelar como uma das agendas mais imprescindíveis, passaporte para a conquista da cidadania, que é exatamente a agenda da educação. Quero ainda rapidamente aqui dizer que a essa PEC 241 se soma também a reforma do ensino médio. Eu quero mais uma vez aqui dizer, em nenhum momento nós desconhecemos a necessidade de reformulação, de mudanças no ensino médio. Precisa reformular, precisa sim. Agora, não podia nem devia ser feito via uma medida provisória, de cima para baixo, além de ter um conteúdo extremamente questionável. Assim como escola sem partido. Mas quero aqui, para ir concluindo, senhor presidente, dizer que a estudante Ana Júlia, que participa das ocupações do Paraná, fez um discurso que viralizou nas redes sociais na semana passada, esteve aqui hoje, e mais uma vez, senadora Gleisi, ela deu uma lição de política e cidadania. Aliás, ela, Camila, Nicole, essa garotada está nos ensinando. Foi por isso que eu até me lembrei hoje lá de Guimarães Rosa, né? O autor de Grande Sertão Veredas, quando Guimarães disse que mestre não é só quem ensina, mestre também é quem aprende. E hoje eu dizia lá que o povo brasileiro, e que principalmente nós, professores, possamos aprender, né, com os estudantes nesse exato momento que estão dando essa lição, né, de política, de cidadania, nesse ato de coragem. E aqui eu quero, inclusive, fazer o registro também de Camila Lanes, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que denunciou hoje lá, senadora Gleisi, que o movimento contrário às ocupações nas escolas não está respeitando sequer o Código Penal. Ela afirmou também que o MEC em nenhum momento convidou os estudantes para o diálogo e diz Camila, abre aspas, movimentos contrários às ocupações colocam em risco as vidas e a integridade física dos estudantes. O movimento Desocupação, que é financiado pelo MBL, tem atacado as escolas com pedras, com ameaças, colocando estudantes contra estudantes. Isso é inaceitável. É inaceitável, por isso... Inaceitável é os estudantes morrerem assassinados. Eu estou com a palavra nesse exato momento, certo? Quando eu resolver, darei a parte a Vossa Excelência, outros aqui que já me pediram. Então, quero dizer que isso é inaceitável, né? Inaceitável porque... Senadora Fátima, não precisa não. A gente sempre concede a parte para a senhora fala o tanto que é no discurso da gente e a senhora não consegue. Por favor, eu tô aqui com a palavra, né? Estou aqui com a palavra. A palavra está garantida, Vossa Excelência. Ele tem se tornado cada dia mais, o senador Medeiros tem se tornado aqui cada dia mais o portador do conservadorismo, inclusive no plano da educação, defendendo essas propostas que ameaçam o direito, senhor presidente, o direito à educação do povo brasileiro. Então, eu quero colocar que esse movimento é um movimento que tem que ser respeitado por todos nós, mais do que respeitado, tem que ter toda a solidariedade, porque é inadmissível, inclusive, que a gente esteja presenciando policiais com fuzis apontando na direção dos estudantes, a mando, inclusive, de governos, senadora Gleisi, que não tem compromisso nenhum com a luta pelo direito à educação. Isso é inaceitável. Esses estudantes, repito, precisam de respeito, precisam de solidariedade. Por isso que hoje, na audiência, nós deliberamos lá, mais uma vez, senador Lindenberg, para fortalecer a rede de solidariedade em apoio à luta dos estudantes.
pela beleza que tem essa luta, a luta em defesa da educação. E essa rede de solidariedade passa pelo apoio técnico, pelo apoio jurídico. Hoje mesmo, a estudante Ana Júlia, junto com vários outros estudantes, a senadora Gleisi vai falar sobre isso. Nós vamos aqui ser recebidos pela CNBB, pela Defensoria Pública da União, pela Procuradoria de Defesa dos Direitos do Cidadão, ao mesmo tempo que nós colocamos também hoje na audiência, que é importante que os comitês em defesa da democracia pelo país inteiro se mobilizem, estejam atentos, sintonizados, acompanhando a mobilização dos estudantes para que essa mobilização continue se dando pela via pacífica, né? Para que, enfim, esse movimento cumpra com o seu real objetivo, que é alertar a sociedade brasileira que essa agenda que está aí é uma agenda regressiva, é uma agenda que condena, né, os jovens e as crianças do nosso Brasil, porque é uma agenda que não garante de maneira nenhuma a sustentabilidade para a realização das metas do Plano Nacional de Educação. Concluo, senador Raup, também dizendo que ficou encaminhado hoje lá a realizar a continuidade desses debates, tanto através da Comissão de Direitos Humanos, como através da CAI e também na Comissão de Educação. Dia 9, nós vamos ter na Comissão de Educação debate sobre a medida provisória 746 e o Plano Nacional de Educação. E no dia 16, nós teremos também uma importante audiência pública, desta vez com o tema Escola Sem Partido.